Olá, meus queridos botões, quanto tempo, né? Se perceberem, vão observar que eu estou até meio falando, assoviando. Gente, pois é, um processo aqui que eu tenho feito, né? Sabe como que é? As provações da vida. Mas, voltando aqui ao arquivo, pecados capitais, vamos lembrar que estava fazendo neste processo de falar sobre esses pecados capitais que eu chamo de instintos. E já foi falado aí da ira, da luxúria. E hoje eu senti, depois de um grande tempo sem passar por aqui, né? Senti em falar da inveja. Observando assim, né? Como eu estou sempre em contato com muitas pessoas diferentes todos os dias, por aquele propósito meu de missão espiritual que eu faço, que é a carona terapia, é a minha maneira de contribuir com a humanidade, certo ou errado, não importa, é o que o meu coração sente, ponto. O que importa sou eu, não é verdade? Pois é, voltando para a inveja, observando as pessoas, comportamentos, como as pessoas se comportam, o que elas assumem, quem são, o que são, também muitas vezes nem sabem quem são, né? Como é que vão assumir quando não tem nenhuma consciência, né? A pessoa não tem nem consciência nem dela mesma, que ela está viva, às vezes é só um corpo ambulante por aí, né? Muita gente é assim, vocês não fazem ideia. Pois é, falando desses comportamentos, o que eu observo, quando eu observei, vou falar aqui de mim, né? Melhor coisa mesmo é falar sobre mim mesma. Ficar falando dos outros, gente, não dá, né? A gente se ocupa tanto com a vida do outro, observando a vida do outro e não olha para o próprio umbigo, né? Para o próprio rabito. Eu olhando para o meu rabito, sempre fui olhar. E olhando para o meu rabito, a primeira vez que eu fui olhar nesse instinto em mim, a inveja. Meu Deus, como é difícil a gente admitir em nós mesmos que temos inveja, por exemplo, que é o assunto de hoje, né? A inveja, orgulho também, né? Mas, assim, inveja é meio complicado a gente admitir que é invejoso. Mas não é essa inveja assim, sabe o que eu observo? É como cada um elabora a dissertação de inveja dentro de si. É fácil ficar falando, fulano é invejoso, né? Julgar que o outro é invejoso. Porque quando falamos de inveja, tem assim a dissertação do que é inveja dentro para a pessoa. O que é inveja? O que é inveja para você? Vamos lá, você que está ouvindo aí. O que é inveja para você? Você acha que inveja é você ficar invejando o que o outro tem? Ou o outro inveja o que você tem? Que geralmente é assim que a gente olha, né? Fulano é invejoso, fica invejando o marido que eu tenho, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, a bunda que eu tenho, o peito que eu tenho, né? O dinheiro que eu tenho. É assim que vê, né? Muitas vezes é isso. Mas não é sobre isso que eu observo que é a dor, o desequilíbrio, sabe? Quando eu estou falando aqui sobre esses instintos, não é para ficar enchendo linguiça, mas é para levar para a reflexão. Do quê? Reflexão é pensar, né? Pensar, né, gente? Ué, o que é reflexão? Pensar sobre como você está dissertando, está compreendendo, está entendendo cada uma dessas coisas dentro de você, como você se vê, como você se compreende. Eu percebi em mim quando eu já tinha, né, já estava, lógico, num processo de um ganho de consciência já avançado. Não tanto tratado, porque para ficar bom mesmo a gente precisa lá praticar até
né? Todo dia, né? Nem vamos chegar nesse contexto aqui, não é tratamento aqui, é só uma elaboração, levar para reflexão. Mas quando eu, em mim, que já estava muito caminhada nos meus processos, compreendi o que era a inveja em mim, nossa, sabe o que eu percebi? Não era eu olhava assim para a colega, o que a colega tem, que eu não tenho, sabe? Tipo, a bunda, o peito. Isso eu não tenho mesmo, né? A bunda e o peito eu não tenho mesmo. Tenho, mas é tudo pequenininho, mas tudo bem. Mas assim, olhar a casa da colega. Eu queria isso da colega. Não, porque assim, eu me sinto e sou, né? Muito capaz de ir lá e ter a casa que a colega tem. Tão boa quanto, né? O marido. Não, também não, porque também eu tenho capacidade de ter um homem tão bom, seja lá no qual quesito for, né? O que atraiu assim de ter inveja na colega, daquele homem dela. Não é desejando o que ela tem, mas é desejando, invejando a audácia daquela colega, sabe? A coragem dela de ser o que eu não tenho coragem de ser. Compreende? Por exemplo, assim, eu tenho uma colega muito do coração mesmo. Essa colega, adoro, amo mesmo. Todas minhas colegas, falar colega assim, né, para não ficar muito claro que a pessoa vai que ela escuta, né? Então mas também ela sabe disso, não tem problema não. Mas eu gosto muito, muito mesmo dela. E admiro. Porém, na minha admiração, eu não conseguia aceitar que eu também gostaria de ser daquele jeito. Olha só, eu admirava ela por ser assim, não quer dizer que eu aprovo, não quer dizer que eu concordo com os feitos dela, tá? Não é isso. Mas eu admirava a coragem que ela tinha de ser ela mesma. Era a coragem dela ser ela mesma. Mas, Simone, isso daí qualquer um é. Não, qualquer um é, não. Muita gente é dissimulada, não é ela mesma. Quando ela pensa que é ela mesma, mas dentro dela fica se remoendo, ela fica se culpando, ela fica se condenando. E o que eu quero dizer é que a inveja que eu sentia quando eu estava no nível de consciência de olhar e admitir que aquilo que eu sentia em mim era inveja, de admirar a colega como ela era sem culpa, como ela se comportava sem culpa. Por exemplo, tinha lá o marido dela, mas ela ia lá, né, dar uns passeios, ia passear, né, ia passear, se divertir, viver a vida dela lá, do jeito dela, né? Tá entendendo? Ou não tá entendendo também, não precisa entender, mas não que eu aprove, entende? Mas o que quer dizer? Não tinha um pingo de culpa nela. Ela simplesmente queria saber do que ela tinha vontade de fazer. Ela não estava preocupada que aquilo que ela estava fazendo, indo passear fora, ia machucar, né? Ia ferir. Ela só queria saber que naquele momento, naquele exato momento, ela estava atendendo o desejo dela de dar prazer para ela, seja de que forma fosse esse prazer. Então você concorda em trair? Não estou dizendo que eu concordo. Eu estou dizendo que cada um tem que ser o que é. E assumir. Ela assumiu, ponto. E quer saber? Quer saber? Aquela historinha de que os homens não valorizam as mulheres assim. Mentira, tá? Porque o homem, quando ele quer, meu amor, ele vai. Olha, ainda que este homem encontre a mulher
né? Casa de, né? Casa de prazeres, ainda que seja. O homem, se ele se apaixonar, se ele gostar, se ele admirar, não é nem apaixonar não, eu digo admirar. Se ele admirar essa mulher, ele não tá nem aí. Para quantos ela já deu, já foi, já aconteceu, isso, aquilo. Isso aí é tudo desculpa da carochinha que homens dão para não assumir quem ele quer de verdade. Porque o homem, quando é homem, né? Não estamos falando de criança, né? Não estamos aqui falando de criança, de moleque que pensa que é homem. Não, estamos falando de homem. Homem, adulto. Ele vai lá e ela assume. Então, essa colega, ela ia lá, ela assumia, ela era ela sem culpa nenhuma. E eu, quando eu ouvi, eu sabia sobre. E assim, ela fazia feliz. O marido estava feliz do lado dela, até que descobriram tudo, coisa e tal, porque ela pregava umas mentiras. Mas essa parte aí, as mentiras que ela pregava, não acho legal, né? Mas enfim, cada um tem aquilo que atrai no que tá vibrando, né, gente? Então ninguém é vítima de ninguém. Isso é fato. Ponto. Fato isso. Ninguém é vítima de ninguém. Nem ela dele, nem ele dela, e ponto final. Cada um estava no momento em que estava e onde se colocou, porque precisava se colocar e precisava estar lá. E aprender tudo aquilo que passou. Ponto. Voltando para o assunto que é da inveja. Quando eu detectei isso, caiu a minha ficha sobre isso. Meu Deus. Eu pensava, não, mas eu não faria o que ela fazia. Eu falaria a verdade. Eu vou por essa linha, né? Mas a audácia dela. Então a inveja era da audácia, da coragem que ela era ela. Ponto, independente do que ela estava fazendo. Então, trazendo isso para a minha própria vida, eu vou ser eu, independente do que eu estou fazendo. Então, lógico, dentro do caráter, dentro do bem, do belo e do bom para todos, eu, na minha índole, claro que eu não vou ali, né, dentro dos valores de cada um, porém, dentro dos meus valores, tem coisas que eu realmente não consigo fazer porque são meus valores, né? Por exemplo, eu gosto muito de tratar com clareza e com a verdade tudo, porque as minhas dores tá baseado em mentiras, meus traumas. Então, como já tratei, então para mim eu não lido, eu não utilizo, né, de mentiras para tirar proveito sobre nada. Isso sou eu. Porém, cada um é cada um. Cada um tem seus traumas, suas dores, seus amores, seus horrores, né? Voltando aqui para o assunto, ser a pessoa mesma. Então, quando a gente inveja alguém, é o que a pessoa é e não o que ela tem. Assim como tem muitas colegas também minhas que me invejam. Não que eu tenho, me invejam a capacidade que eu tenho de, por exemplo, enfrentar minhas próprias dores. Sabe? Eu observo isso. Observo que ainda tem as colegas não conseguem lá falar, eu sou carente, eu sou dependente emocional. Não admitem. Preferem viver num, né, sei lá, um relacionamento porcaria, onde o cara não, né, ela reclama dele de tudo, que ele não tá legal mais no sexo, que ele não ganha o suficiente, né, de dinheiro que ela gostaria para poder bancar uma vida legal, e ela também não vai atrás, né, dela mesmo se bancar, mas enfim, ser assim, sabe, porque eu me banco financeiramente, eu me banco em tudo, e admito que com a minha dependência emocional que venho tratando
Você nunca deixa de ser dependente, né, gente? Nunca deixa de ser. Você só aprende a lidar com a situação. Só aprende a lidar. E assim eu vou lidando. Se antes, para poder suprir todas as minhas necessidades emocionais, eu vivia grudado na colega, hoje eu não preciso mais ficar grudado na colega. Eu passo na colega quando eu tenho vontade de estar com ela, tomar um café, bater um papo. Eu respeito, pergunto se ela pode atender, se ela pode estar junto. Se tiver disponível, encontramos, fazemos, ficamos e ponto final, vamos embora. Acabou. Mas se não puder também, tá tudo bem, né? Então, aprender a lidar é isso. Não quer dizer que, agora eu sou a super e me preencho em tudo, nunca mais preciso de ninguém. A gente sempre precisa do outro para alguma coisa. Quer dizer que não é porque eu preciso que eu vou morrer se eu não tiver, né? Não, eu já sei me suprir. Preciso que hoje alguém me preste um valor hoje, agora. Se tiver bem, se não tiver, não é por isso que eu vou morrer se ninguém me ajudar. Não, eu vou encontrar um recurso. É assim, do mesmo jeito. Então, invejar, quando está no desequilíbrio, é essa maneira. Assim, eu estou na inveja desequilibrada, que é esse instinto desequilibrado. Se eu só ficar ali olhando para a colega do jeito que ela é, como eu gostaria de ser, eu gostaria de ter essa coragem que ela tem, e eu não reconheço, o primeiro passo é reconhecer em mim. Reconhecer que eu tenho a inveja de ser do jeito que ela é, por exemplo. Se eu reconheci, beleza, primeiro passo, e eu não começar a aceitar em mim que eu sou assim, por exemplo, se eu me reconheci nela, a inveja é porque eu tenho em mim. Se eu tenho em mim, é eu aceitar que eu sou assim também. E se eu sou assim, por que não começar a praticar sendo eu mesma? Aí como que eu vou ser eu mesma? Dentro dos meus valores, de como eu funciono, de como é melhor para mim, eu vou começar a ser eu mesma. No caso da colega lá, ela, namorar um, namorar outro ao mesmo tempo, isso para ela não é problema. Para mim, problema não é. Eu mesma, o meu jeito de funcionar não é assim. Tá tudo bem. Mas eu vou aplicar isso em outra coisa. Por exemplo, eu vou ter a coragem, se antes eu falava sim para todo mundo, porque eu precisava, ser sempre agradável, né? Hoje eu falo já não. Isso né? Se eu não quero, eu vou falar não e ponto. Antes não, o que vão pensar? Vai ficar triste. Então, pois é. Eu fico triste, é ela com ela, né? Não fui eu quem fui lá dentro da pessoa e criei a tristeza dentro da pessoa. Foi a própria pessoa que se frustrou porque eu não atendi a expectativa que era dela. É assim. Eu não sei, sabe, se esse papo aqui sobre a inveja, se ficou claro, se ficou confuso, não sei, eu fico aqui falando, mas você sabe, né, aqui, meus botões aqui na minha cabeça, como eu converso aqui na minha cabeça, eu não sei se você que está aí escutando está mais confuso do que qualquer coisa. Se está confuso, acho que é porque também, né, você deve ser confuso mesmo na vida, né? Eu acho que você deve ser bem confuso, porque às vezes, sabe, tem coisa assim que precisa desenhar. Pra mim precisa. Então, tem coisa assim que ainda sou muito pombalesa. Precisa desenhar, precisa, sabe, explicar muita coisa. Agora tem outras coisas que eu sou muito rápida, ágil. Por exemplo, tem colega que me inveja
Porque eu consigo fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Como, por exemplo? Por exemplo, eu dirijo, converso ao mesmo tempo. Ah, mas isso é fácil. Ah, é? Fácil interagir assim, como se o corpo saísse o espírito saísse do corpo, estava só o corpo ali dirigindo, porque na verdade você já se transportou, já está ali tratando uma pessoa, sabe? Resolvendo, mandando. Não que eu mexa no celular dirigindo, não é isso. Mas dividindo como se o seu espírito pudesse dividir, assim, sabe? Em vários, e tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu conheço gente que se pega uma coisa para fazer, enquanto não termina, não começa outra. Eu consigo, assim, fazer algumas coisas assim ao mesmo tempo, né? Várias coisas. Eu não sei se isso é extraordinário, também não acho que é extraordinário, mas o que eu quero dizer é que é a capacidade mental de raciocínio, assim, é rápido, sabe? Para algumas coisas, né? Para outras, por exemplo, mesmo para tecnologia, eu tenho inveja daquelas garotinhas que rapidamente vai aqui no Instagram, mexe e faz no YouTube, coloca e faz acontecer. Eu já não tenho essa habilidade. Pois é, eu já invejo. Invejo que eu gostaria de ter a habilidade de aprender facilmente. Mas eu não tenho essa habilidade de aprender facilmente. Para mim é uma coisa difícil. Eu consigo? Consigo. Se eu treinar, eu consigo tudo. Qualquer um pode também, né? Não é só eu, qualquer um pode. Mas precisa de treino. Por exemplo, a facilidade de praticar a mudança aqui, a correção, né? A correção de mim mesma. Porque a gente muda, nós, o outro nem pensar, né, meu bem? Você não vai mudar o outro. Você tá pensando que você vai mudar o outro, tira o cavalinho da chuva, porque o outro não muda só porque você quer, tá? Mas você pode se corrigir, isso você pode. E você só pode isso, se corrigir a si mesmo. Então, quando eu aqui, para treinar a correção do meu jeito de ser, do meu comportamento, dos meus sentimentos, pensamentos e ações, nossa, eu já hoje tenho facilidade, tenho. Quando eu vou ensinar para alguém, passar isso para alguém, a pessoa tem muita dificuldade de praticar, sabe? Ela acha que como um passe de mágica, tudo vai acontecer na vida dela assim, pum, não e não vai. Principalmente essa ideia aí da inveja, sabe? Equilibrada. A inveja equilibrada hoje, eu olho para a colega, eu falo, caramba, olha só a colega, né? Do jeito que ela agiu, eu concluí isso, sabe? Que tem essa do homem falar assim, ai, não ficou com ela porque ela é isso, ela é aquilo outro, né? Entende, né? Não é não. Não ficou porque não gostava tanto para ficar. Porque quando gosta, larga tudo e vai. Foi o caso dessa colega aí. Né? O peguete que ela ficava, largou tudo lá da vida dele para ficar com ela e ela acabou chegando numa conclusão que ia fazer o mesmo. Porque acho que também talvez ela não tivesse uma opção melhor, né? Talvez, não sei. Talvez o peguete estava melhor do que o que ela tinha antes. Foi uma troca boa, né? Boa, Bom, não sei se foi boa, deve ter sido porque se ela fez porque foi boa. Mas a coragem de fazer como fez, sabe assim? Como ela fazia, como consegue dar um nó em pingo d'água, sabe? Coisa assim, a habilidade da pessoa. Pois é, mas eu tenho habilidade para outras coisas que talvez ela ainda não tenha. Então você percebe como é? Mas muitas coisas que ela não tinha habilidade, eu fui lá, ensinei, ela pratica e aprendeu a fazer e faz. Então, conclusão, não precisa ficar com inveja do outro, como o outro é e como o outro, né, se porta na vida, porque todos podemos.
Só precisamos mesmo, primeiro, reconhecer na gente, admitir, aceitar e acolher. Pronto, aí entra no equilíbrio. Quando entrou no equilíbrio, você já só passa a praticar e aí tudo vai fluindo com o tempo, né, gente? Nada muda assim, como fumaça, assim, um passo de mágica. Não, é prática e a prática a gente vai fazendo e vai se tornando bom. Hoje eu falo, não tenho mais inveja dessa colega. Não tenho, não. E olha que a bicha é bonita, viu? Tem peitão, tem bundão, tem uma coisa nela que só ela tem, que, vou te dizer. Admiro pra caramba, gosto muito dela. Pela autenticidade dela ser quem ela é. Sabe? Tá nem aí? Tipo, é minha, faço o que eu quero, dou pra quem eu quero. Eu acho isso o máximo. Do que ficar aí com pudores, com coisinhas que, tem que, não sei o que, tem que nada, tem que ser você e ponto, né? Então, eu trabalhei a inveja em mim e hoje não tenho, não. E se tiver também, eu admito, viu? Não tenho mais problema em admitir, assim, nada hoje, nada. Tenho, não. Eu tô bem, antigamente eu era uma pessoa bem complicada, né? Lógico, dependente emocional, dependia da aprovação de todo mundo. Então imagina, eu era uma marionete, né? Hoje não, hoje eu sou eu, sabe? Se eu quero, eu vou, se eu não quero, também não vou. E se eu vou é porque eu quero e é de coração mesmo, não espero nada em troca. Quando eu faço alguma coisa, prestação de serviço, eu espero receber sim, porque, né? Espero, claro, sou tonta agora? Não. Se eu faço, estou prestando um serviço, espero receber. Agora, quando eu quero mesmo dar, por exemplo, um tratamento gratuito por alguém, né? Fazer uma sessão terapêutica por alguém, porque eu quero ver a pessoa bem, então quando eu falo que eu vou dar, eu dou mesmo, entrego tudo. Sem esperar nada, nem mesmo pagamento, nem nada. Agora, quando é trabalho, é serviço, é contratado, eu espero e não venha me dar cano não, porque eu fico furiosa quando tentam me trapacear. Então, assim, eu tô sendo bem autêntica hoje. Atualmente estou sendo bem autêntica. Então, a inveja, não tenho nada de inveja hoje com ninguém, não. E se tivesse também, iria reconhecer de boa mesmo. Olha, eu não sei como é que ficou essa história aqui não, viu? Não sei como é que você vai entender. Se você também não entender, também paciência, né? Aqui é conversando com meus botões, se isso vai te ajudar bem. Se não vai te ajudar, o que eu posso fazer, né? Nem Jesus conseguiu salvar, tanto que não conseguiu, que olha nós aqui de novo, né? E você acha que eu faço isso aqui por quê, hein? Do meu jeito, como eu sei, como eu consigo, com todo o meu amor, é dessa maneira. Porque você acha que tô querendo me mostrar? É ruim, hein, meu amor? É ruim, hein, que eu quero me mostrar? Eu não. Primeiro, para começar, que eu sou uma pessoa que eu nem gosto de me expor. Sabe? Nem gosto. Tanto que eu mudei para podcast para me expor a minha imagem menos ainda. Não que eu não queira me mostrar, que eu tenho algum problema em me mostrar. Mas não, sabe? Não é da minha praia. Não é minha praia. Pois é. Como não é minha praia, eu só faço mesmo por amor. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Se não fosse o lado espiritual, a mediunidade, sabe aquela coisa desde cedo? Ai, minha filha, você tem que trabalhar. Tudo quanto é lugar que eu ia, essa história de tem que trabalhar. Olha, quando eu consegui compreender o que era essa orientação de que eu tinha que trabalhar, pois é, tô aqui trabalhando. E para trabalhar a espiritualidade, você não precisa incorporar, não precisa, eu vejo que não precisa. E eu trabalho espiritualidade sem incorporar, tá? Às vezes, de vez em quando, baixa aqui, né? Baixa assim que eu modo de dizer, né? Que eu sinto uma presença de uma energia assim próximo, que eu sei que já não sou mais eu, porque tem pessoas que a gente precisa dar um chacoalhão só Exu baixando
para poder dar um chacoalhão na pessoa, viu? Porque, olha, eu vou te falar, eu vou te dizer. E para ir no fundo do poço, meu amor, resgatar muita gente que se coloca lá no fundo do poço, você acha que quem vai lá? Quem vai no fundo do poço? Você acha que é quem? Não é Exu, não? Você acha que não é Exu? Meu amigo, Exu. Pois é, meu amigo. E nem por isso que Exu incorpora. Porque eu compreendo dessa maneira, para trabalhar a espiritualidade, manifestar o ser divino, buscar a sua evolução espiritual, a sua evolução da sua consciência. Primeiro é você fazer por você, servir você, amar você, fazer tudo por você. Depois que você fez por você, você começa a fazer pelo outro. Então, como eu já fui lá, já fiz por mim, continuo fazendo por mim, eu estou aqui para poder fazer por você. Pelo outro, pelo outro. E assim a gente vai formando uma corrente do bem, um ajuda o outro. Mas eu não sei se você quer, entendeu? Se você quer, tá aqui, ó, várias coisas. Esses podcasts, tantos outros, muito, mas muito melhor do que, imagina, muito melhor do que os meus, né? Porque a evolução de outros espíritos é muito maior que a minha. Mas, enfim, eu tô dando o meu melhor no que eu posso neste momento, né? E como tudo para mim é sintonia, se tu veio aqui ouvir meu podcast, é porque tu sintoniza com a minha energia. Aceite isso que dói menos, tá bom, meu amor? Fica na paz, eu amo você, eu amo você. E é para aliviar um pouco dessa dor que você sente em você, que você ainda não se aceita, não se entende, que eu tô aqui para falar para você, tá bom? Tudo tem jeito, tudo. É só você querer. Vem comigo, vem com a titia aqui que você aprende, tá, amor? Beijo, beijo, beijo. Fica na paz.